Olá, futuro servidor do município de Eusébio. Seja bem-vindo ao canal Estude Concursos. E desde já, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa estar recebendo as próximas aulas. E além disso, deixe aquela sua curtida, aquele seu comentário. Se você tiver alguma dúvida também ao longo da aula, você pode estar comentando aí abaixo que eu respondo rapidamente. Nessa segunda aula, pessoal, vamos estudar a respeito dos aspectos geográficos do município de Eusébio. Eu preparei uma aula extremamente completa, com base no que a Consulpan tem cobrado nas últimas provas a respeito da geografia dos municípios, e reuni aqui os principais pontos que realmente importam sobre a geografia do município de Eusébio. Eu fiz um estudo bem aprofundado e coloquei aqui as principais informações para que você possa chegar na prova e saber resolver as questões aí relacionadas à geografia do município. E dito isso, pessoal, vamos aí iniciar a nossa aula. Bom, sempre eu gosto de colocar aqui o que a gente já estudou e o que a gente ainda vai estudar. Na primeira aula já abordei 4 tópicos que foram a história de Eusébio, a administração municipal, a emancipação e fundação da cidade, as datas significativas e comemorativas do município. Hoje vamos estudar o tópico 5, que é os aspectos geográficos e municípios circunvizinhos. Nas próximas aulas, irei abordar os demais tópicos relacionados a essa disciplina, tudo bem? Então vamos aí para o nosso tópico aspectos geográficos e municípios circunvizinhos. Tópico 5, aspectos geográficos. Eu gosto sempre de iniciar esse tópico falando da localização do município, certo? Todas as aulas que eu apresento aqui relacionadas a outros municípios, eu também apresento primeiramente a localização. Então, essa localização que eu vou apresentar primeiramente para vocês aqui é com base na divisão geográfica do Brasil, que já está desatualizada. Porém, eu também irei apresentar a localização com base na nova divisão geográfica do Brasil, que foi feita aí em 2017, tudo bem? Então não se preocupe, porque eu vou apresentar as duas formas. Primeiramente, vou apresentar essa que está desatualizada. Eu resolvi colocar aqui também porque nunca se sabe de onde a Consulpan vai tirar as questões. Então, o município de Eusébio, ele é um município brasileiro do estado do Ceará, que está localizado na mesorregião metropolitana de Fortaleza, dentro da microrregião de Fortaleza. Então, a primeira informação importante que eu quero que vocês destaquem é essa nomenclatura, que o município de Eusébio, ele está localizado na mesorregião metropolitana de Fortaleza, dentro da microrregião de Fortaleza, certo? Então destaque aí esse nome Fortaleza, microrregião de Fortaleza e mesorregião metropolitana de Fortaleza. Porque se a Consulpan cobrar de acordo com essa divisão anterior, você vai dizer que o município de Eusébio estava localizado na mesorregião metropolitana de Fortaleza, na microrregião de Fortaleza, certo? Essas mesorregiões e microrregiões que eu estou apresentando aqui para vocês, elas constituíam anteriormente a divisão geográfica regional do Brasil, que elas estavam vigentes de 1989 até 2017, certo? Segundo a composição elaborada pelo IBGE. Porém, pessoal, quero que vocês prestem atenção. A mesorregião e microrregião não são mais assim chamadas, certo? Elas foram substituídas por regiões geográficas intermediárias e regiões geográficas imediatas. Então, o que antes se chamava de mesorregião metropolitana de Fortaleza, agora, após 2017, passou a se chamar região geográfica intermediária. E o que antes se chamava de microrregião de Fortaleza, agora se chama região imediata de Fortaleza, que eu vou apresentar no slide seguinte com mais detalhes, tudo bem? Então, pessoal, o estado do Ceará, ele era dividido geograficamente pelo IBGE em 7 mesorregiões. Eu vou estar destacando para vocês quais eram essas 7 mesorregiões. Temos aqui uma das mesorregiões, certo? Aqui nós temos outra. Mas a que nos interessa é essa mesorregião em vermelho que eu estou destacando para vocês. Pronto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 mesorregiões. Porém,
a que nos interessa é a mesorregião metropolitana de Fortaleza, que é essa que está em destaque em vermelho, tudo bem? Essa é a que nos interessa, porque é dentro dela que está localizado o município de Eusébio. Dentro dessa mesorregião metropolitana de Fortaleza, há duas microrregiões, certo? Só que a que nos interessa é a microrregião de Fortaleza, como vocês podem ver aí no mapa à sua esquerda. Aqui nós temos a microrregião de Fortaleza, certo? Essa é a microrregião de Fortaleza, onde eu estou destacando para vocês. E o município de Eusébio está localizado dentro dessa microrregião. Então, o que eu quero que vocês notem é apenas isso, que o município de Eusébio, anteriormente, estava localizado com a antiga nomenclatura, né, na mesorregião metropolitana de Fortaleza, dentro da microrregião de Fortaleza. E essa microrregião de Fortaleza, ela é composta por 9 municípios, que são Aquiraz, Caucaia, o próprio município de Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape e Pacatuba. Então são esses municípios que integram aí a microrregião de Fortaleza. Tudo bem? No próximo slide eu vou explicar como está a divisão geográfica do Brasil, mais especificamente do Ceará, após o ano de 2017. Então atualmente não se chama mais mesorregião e nem microrregião. Vamos ver quais são as novas nomenclaturas. Pronto, atualmente, com essa nova divisão geográfica, Eusébio está localizado na região geográfica intermediária de Fortaleza. Perceba que houve a mudança de nome, né? Na região geográfica intermediária de Fortaleza, dentro da região geográfica imediata Fortaleza. Então, vocês precisam fazer essas anotações. Região geográfica intermediária de Fortaleza, porque há outras regiões intermediárias, mas a que nos interessa é essa de Fortaleza, dentro da região geográfica imediata Fortaleza. Anotem esses nomes para que você não esqueça. E com essa nova divisão geográfica, o Ceará passou a ter 6 regiões geográficas intermediárias, certo? Que são essas que estão em destaque em vermelho, como vocês podem ver aí no mapa à sua esquerda. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essas são as 6 regiões geográficas intermediárias do Ceará. Porém, a que nos interessa é essa região geográfica intermediária de Fortaleza, que é onde o município de Eusébio está localizado. Então, eu destaquei aqui melhor, né, nesse mapa, eu fiz do destaque melhor. Essa parte em vermelho é a região geográfica intermediária de Fortaleza. E dentro dessa região geográfica intermediária de Fortaleza, há 5 regiões geográficas imediatas. Nós temos a região geográfica imediata de Itapipoca, temos a região geográfica imediata de Itapajé, temos a região geográfica imediata de Canindé, temos a principal que nos interessa agora, que é a região geográfica imediata de Fortaleza, certo? E a região geográfica imediata Redenção Acarape. Porém, a que nos interessa é essa região geográfica imediata Fortaleza. No mapa à sua direita está em destaque essa região geográfica imediata de Fortaleza, que é onde o município de Eusébio está localizado. Ela é composta por vários municípios, como por exemplo, temos dentro dela o município de Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, o município de Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Palmácia, Paracuru, Paraipaba, Pindoretama, São Gonçalo do Amarante e São Luís do Curu. Perceba que com essa nova divisão geográfica do Brasil, a nomenclatura da região mudou e também a quantidade de municípios por região também houve aí um aumento nessa quantidade de municípios. Certo, pessoal? Então, era isso em relação à localização, em relação a essa divisão geográfica. O importante é que vocês decorem esses nomes onde que o município de Eusébio está localizado, que é na região geográfica intermediária de Fortaleza.
dentro da região geográfica imediata Fortaleza e também aqueles nomes anteriores que eu apresentei para vocês, tudo bem? Então vamos aí dar sequência à nossa aula. Agora vamos falar de um assunto muito importante para a banca Consulpan, certo? Que é em relação aos municípios limítrofes. Eu já vi ela cobrando em alguns concursos de outros municípios, então vocês têm que ficar atento em relação a esse assunto. Pronto, quais são os municípios limítrofes com o município de Eusébio? Pelo mapa você já pode observar, né? Nós temos aqui o município de Fortaleza. Esse município aqui que eu estou destacando para vocês, ele é o município de Eusébio, certo? E vocês podem ver pelo mapa que quem faz limite com ele é o município de Fortaleza, o município de Itaitinga e o município de Aquiraz. Então levem para a prova esses nomes que fazem limite aí com o município de Eusébio, certo? E além disso, pessoal, essa informação é de acordo com o site do IPES. Eu trouxe apenas informações que estão em sites oficiais para facilitar o nosso entendimento e também pelo motivo da Consulpan tirar questões desses sites, né? Tanto do site do IPES, do site do IBGE, do site da prefeitura também do município, e assim eu consegui montar um material bem elaborado para vocês. E falando do site do IPES, nós temos aqui mais informações retiradas de lá. Eu peço que, se você tiver curiosidade, você entre aí no site do IPES, pesquise aí pelo município de Eusébio, porque lá vai ter várias outras informações. Porém, eu resolvi trazer apenas algumas aqui, já que seria inviável eu trazer todas as informações que estão presentes lá. Lá você vai encontrar informações sobre a economia do município, sobre os aspectos como educação, saúde e vários outros. Mas como essa aula aqui é sobre a geografia do município, eu trouxe apenas aquelas informações relacionadas ali à geografia, ao meio ambiente, tudo bem? Então vamos lá. De acordo com o site do IPES, em relação aos aspectos climáticos, o município de Eusébio tem um clima tropical quente e subúmido, então façam essa anotação também. A pluviometria histórica é de 1.380 milímetros e sua temperatura média varia de 26 a 28 graus Celsius, certo? E o período chuvoso vai de janeiro a maio. Já em relação aos componentes ambientais, a bacia hidrográfica do município é a bacia metropolitana. O relevo, nós temos aí a planície litorânea e os tabuleiros costeiros. Já em relação aos solos, eu peço que vocês tenham uma atenção especial em relação aos solos também, porque eu vi a Consulpan já cobrando em outras provas. Foram encontrados aí os argissolos e os gleissolos. Então, façam suas anotações, pessoal, porque isso é muito importante. Vegetação do município, temos aí o complexo vegetacional da zona litorânea e temos a floresta perennifólia paludosa marítima, certo? Então, faça aí seu esqueminha, faça uma tabela ou um resumo com essas informações aí, porque eu considero bastante importantes. Ainda a respeito dos solos, eu trouxe aqui um mapa para vocês para facilitar esse entendimento. Bom, esse mapa ele foi encontrado lá no site do IPES, que é de onde ele tira algumas questões, certo? E o que eu quero que vocês observem é que dentro do município de Eusébio, eu vou destacar aqui para vocês o município novamente. Temos aqui o município. Dentro dele, eu quero que vocês observem as cores, porque cada cor representa um tipo de solo. Quais são as cores que vocês conseguem observar aí dentro do município de Eusébio? Então, temos aí duas cores, certo? Que é a cor verde, que representa aí os gleissolos, e temos essa outra cor, que é predominante, certo? Que representa aí os argissolos. Então, os dois solos que foram encontrados aí no município de Eusébio os argissolos e os gleissolos, de acordo com o site do IPES. E outros municípios foram encontrados outros tipos de solos, né? Como vocês podem ver aí no mapa. Eu não trouxe o mapa completo do estado do Ceará, porque não caberia no slide e também iria ficar difícil a nossa visualização, certo? Então eu resolvi dar um zoom
e trazer apenas aqui essa parte que apresenta aí o município de Eusébio. Nesses outros municípios temos outras cores que representam outros tipos de solos, como os cambissolos, os chernossolos, os latossolos, luvissolos, neossolos, nitossolos, entre outros. Mas o que nos interessa é que o município de Eusébio tem os argissolos e os gleissolos, tudo bem? Então vamos aí seguir com a nossa aula. Ainda em relação aos aspectos geográficos, vamos entrar no tópico que seria a parte de demografia do município. Primeiramente, essas informações foram tiradas lá do site do IBGE. Se você também quiser outras informações, você pode estar entrando no site e verificando outras informações ali relacionadas ao município, mas eu vou aqui apresentar para vocês algumas dessas informações. A primeira delas é que, de acordo com o censo demográfico feito pelo IBGE em 2022, o município tinha uma população estimada em 74.170 pessoas, habitantes, certo? Então, guardem essa informação, porque a Consulpan pode cobrar essa informação diretamente ou indiretamente. Mas o que eu observei que ela cobra realmente é a posição em relação aos outros municípios do estado ou em relação aos outros municípios do país, ou então em relação à região geográfica imediata. Como, por exemplo, o município de Eusébio, eu já expliquei para vocês, tem 74.170 pessoas, com base no censo que foi realizado em 2022. Bom, em relação aos 184 municípios do estado do Ceará, o município de Eusébio está em 20ª posição no ranking de população. Já em relação aos 5.570 municípios do país, Eusébio está na posição 440. E em relação aos 20 municípios da região geográfica imediata, Eusébio está em 8º lugar, certo? Então guardem essas informações porque elas são muito relevantes para a sua prova. Densidade demográfica. Bom, a densidade demográfica, ainda de acordo com o censo demográfico feito em 2022, ela é de 941,03 habitantes por quilômetro quadrado. Como é que se calcula essa densidade demográfica, pessoal? Basta você dividir a quantidade de pessoas do município pela área territorial, que você vai encontrar aí a densidade demográfica do município, certo? É uma densidade demográfica relativamente alta, 943 habitantes por quilômetro quadrado. É como se cada quilômetro quadrado tivesse ali 941 habitantes, tudo bem? Vamos agora para o ranking. Em relação ao país, o município de Eusébio está na posição 113. Guardem bem essa posição. Em relação ao estado do Ceará, aos 184 municípios, o município de Eusébio está em 4º lugar. E em relação à região geográfica imediata, dos 20 municípios, ele está em 3ª posição. Já em relação à área territorial, a área territorial do município é de 78 quilômetros quadrados. Então, é um município relativamente pequeno. Já em termos de posição, Eusébio está em 5.325, em comparação aos 5.570 municípios do país. E em relação ao estado, o município está na posição 182 dos 184. Quase era o último, né? Porque realmente o município é bem pequeno em termos de área territorial. Já em relação à região geográfica imediata, o município está em 19º dos 20 municípios, certo? Eu trouxe aqui também outra informação que eu considero importante, que está mais relacionada à parte de economia do município, que eu também vou trazer mais explicado na aula sobre aspectos econômicos do município. O PIB per capita do município em 2021 era de R$ 65.008,58. O PIB, pessoal, ele é toda a riqueza gerada ali em uma determinada região, em um determinado município, estado ou país, tudo bem? Então, o PIB é toda a riqueza ali gerada ali no município. Já o PIB per capita, que significa PIB por pessoa ou PIB por cabeça, ele é como se cada pessoa gerasse para o município R$ 65.000
R$ 1.058,58, certo? Então, esse é basicamente o conceito aí de PIB e PIB per capita. Em relação ao ranking, o município de Eusébio, em comparação aos 5.570 municípios do país, ele está na posição 545. No ranking do estado, ele é o segundo que tem o maior PIB per capita, certo? Já no ranking da região geográfica imediata, ele também é o segundo que tem um maior PIB per capita, certo? Então faça suas anotações. Eu também estarei trazendo aí para vocês na aula sobre os aspectos econômicos. Espero que dê tempo eu gravar essas aulas e agora a gente vai partir para outros assuntos. Pronto, ainda em relação aos aspectos geográficos, vamos falar dos rios e riachos. Rios e riachos. Eu trouxe aí um mapa que foi encontrado também lá no site do IPES. E o primeiro rio, que vocês podem ver aí na imagem, nessas duas imagens do seu lado esquerdo, o primeiro rio é o rio Pacoti. Ele é um dos maiores rios da região metropolitana de Fortaleza, certo? Já esse segundo rio é o rio, ou pode ser chamado também de Riacho Coaço. Esse rio ele origina-se de duas nascentes, que é a Lagoa do Carapió e a Lagoa da Caracanga. A Lagoa do Carapió, pessoal, ele fica na divisa entre os municípios de Pacatuba e Itaitinga. Quem mora no município conhece muito bem essa lagoa. Já a Lagoa da Caracanga, ela fica no município de Itaitinga, certo? O leito desse rio ele tem cerca de 25 quilômetros e atravessa os municípios de Itaitinga, Aquiraz, Eusébio e Fortaleza. Então, no site do IPES eu encontrei esse mapa que mostra aí os principais rios e riachos do município. Eu quero que vocês deem uma observada. Também, se vocês quiserem esse mapa e dar um zoom melhor, né, nessa imagem, eu posso estar deixando o link aí em algum lugar, ou na descrição do vídeo, ou em algum comentário fixado. Caso vocês queiram, vocês podem estar me solicitando aí nos comentários. Eu vou destacar aqui alguns rios, né? Mas vocês podem estar procurando outros. Nós temos aqui o Riacho Coaço, um dos rios importantes aí do município. Temos aqui o Riacho Jacundá. Temos a Lagoa dos Pássaros. Temos a Lagoa da Precabura. Temos o Rio Pacoti. E temos aqui o Riacho Gamboa da Cunhã. Temos também aqui a Lagoa Paramirim. Espero que seja realmente esse nome, porque não está dando para ver direito, mas deve ser a Lagoa do Paramirim. Eu vou estar deixando aí em algum lugar aí, o link para vocês terem acesso a esse mapa e ver direitinho aí essas lagoas, rios, riachos que tem no município. Pois bem, pessoal, esses eram os principais pontos em relação à geografia do município de Eusébio. Se eu deixei de falar alguma coisa que você considera importante, você pode estar deixando aí nos comentários abaixo, mas eu acredito que aqui já tem bastante coisa para que você possa estar bem preparado em relação a esse assunto, certo? Agora a gente vai fazer algumas questões de fixação, mas eu peço que vocês vá atrás de outras questões. Vocês também podem criar suas próprias questões aí em relação a esses aspectos do município. Então vamos aí fazer algumas questões para que a gente possa consolidar melhor esses conhecimentos. Vamos lá para a nossa primeira questão. E antes de você resolver a questão, pessoal, eu peço que você dê pausa no vídeo, tente resolver e só depois veja a resposta. Combinado? Questão de número 1. A localização geográfica de um município é um aspecto fundamental para compreender sua organização territorial e suas relações regionais. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta apenas municípios que fazem limite territorial com Eusébio. Alternativa A, Pacatuba e Maranguape. Alternativa B, Aquiraz e Itaitinga. Alternativa C, Fortaleza e Caucália. Ou alternativa D, Maracanaú e Pacatuba. Dê pausa no vídeo, tente resolver e só depois veja a resposta. Bom, parabéns para quem marcou a alternativa B, Aquiraz e Itaitinga. Como eu apresentei para vocês no slide referente aos municípios limítrofes, nós temos aí que são 3 os municípios que fazem limite com o município de Eusébio, são o município de Fortaleza, o município de Aquiraz e o município de Itaitinga. Esses 3 municípios fazem limite aí
com o município de Eusébio. Então, parabéns para quem marcou a alternativa B. Segunda questão. Com base nos dados do IPES, considere as seguintes afirmações a respeito das características naturais e climáticas do município de Eusébio. Item 1. O PIB per capita do município é de aproximadamente R$ 75.008. Item 2. O município apresenta clima tropical quente e subúmido. Item 3. Os solos encontrados no município pertencem à categoria dos argissolos e gleissolos. Item 4. A área territorial do município de Eusébio é de 88,818 km², ficando na posição 182 de 184 municípios do estado. Está correto o que se afirma somente em 1 e 3, 2 e 3, 2 e 4 ou 3 e 4. Dê pausa no vídeo, tente resolver e só depois veja a resposta. Parabéns para você que marcou a alternativa B, 2 e 3. O item 2, ele está certo porque ele diz que o município apresenta clima tropical quente e subúmido. E foi exatamente isso que eu apresentei para vocês lá no slide referente aos aspectos climáticos. Então, o município apresenta o clima tropical quente e subúmido. E o item 3 fala que os solos encontrados no município pertencem à categoria dos argissolos e gleissolos. É exatamente isso, pessoal. Inclusive, eu apresentei para vocês um mapa também, onde tem lá destacado os argissolos e os gleissolos. Já o erro do item 1 é dizer que o PIB per capita do município é de aproximadamente R$ 75.008. Na verdade, não, pessoal. Eu apresentei para vocês que o PIB per capita do município é de R$ 65.008,58. Tudo bem? O item 4, ele diz que a área territorial do município de Eusébio é de 88,818 km², ficando na posição 182 de 184 municípios do estado. Bom, em relação à posição, esse item está correto, porém a área territorial não é 88,818 km², mas sim 78,818 km², certo? Aqui eu trouxe para vocês aquele slide que eu apresentei na aula. Então, o PIB per capita, calculado aí pelo IBGE em 2021, é de R$ 65.008,58. E aí vocês podem estar fazendo anotações aí em relação à posição também. Bom, em relação à densidade demográfica, eu também apresentei, mas não custa nada trazer novamente, né? Então, é de 941,03 habitantes por quilômetro quadrado, a densidade demográfica, e temos aí esses rankings aí, essas posições do município em relação aos municípios do país, do estado e da região geográfica imediata. Já a área territorial é de 78,818 km², e temos aí também as posições do município em relação a outros municípios, tanto do país, do estado, quanto da região geográfica imediata. E também temos aqui sobre os aspectos climáticos. Realmente é o clima tropical quente e subúmido, e os solos encontrados no município são os argissolos e os gleissolos. Questão de número 3. Com base em dados do IBGE de 2022, analise as afirmativas a seguir sobre aspectos demográficos do município de Eusébio. Item 1. Em 2022, Eusébio possuía uma população estimada em 74.170 habitantes. Item 2. No ranking estadual de população, Eusébio ocupava a posição 30 entre os 184 municípios cearenses. Item 3. A densidade demográfica do município era de aproximadamente 941 habitantes por quilômetro quadrado. Item 4. Eusébio ocupava a posição 123 entre os 5.570 municípios do país em densidade demográfica. Está correto o que se afirma somente em 1, 2 e 3, 2, 3 e 4, 1, 2 e 4 ou 1 e 3. Dê pausa no vídeo, tente resolver, só depois veja a resolução. Parabéns para quem marcou a alternativa D.
O item 1 está correto, porque ele diz que em 2022 Eusébio possuía uma população estimada em 74.170 habitantes. Realmente foi isso que eu apresentei para vocês. E o item 3 diz que a densidade demográfica do município era de aproximadamente 941 habitantes por quilômetro quadrado. Sim, era aproximadamente isso mesmo, 941 habitantes por quilômetro quadrado. O item 2 está errado porque ele diz que no ranking estadual de população, Eusébio ocupava a posição 30ª entre os 184 municípios cearenses. Não, pessoal, não era a posição 30ª, mas sim na posição 20ª e não 30ª, como eu apresentei para vocês no slide referente à população do município. Já o item 4 vai dizer que Eusébio ocupava a posição 123 entre os 5.570 municípios do país. Não era 123, mas sim 113. Então, 113. Posição 113 em relação à densidade demográfica. Tudo bem? Vejamos aí novamente o slide que eu apresentei essas informações. Temos aqui a população realmente de 74.170 pessoas. O ranking do estado, o município estava na posição 20ª dos 184 municípios. Então, pessoal, essas foram as nossas questões que eu resolvi trazer aqui para vocês, para que a gente consolidasse melhor as informações vistas durante a aula. Se você gostou dessa aula, você pode deixar seu comentário, sua curtida, compartilhe aí com quem também vai fazer esse concurso. Então era isso, pessoal, por hoje. Mais uma vez, eu reforço, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta e compartilhe aí com quem vai fazer esse concurso, certo? Então essa foi a aula sobre os aspectos geográficos do município de Eusébio e espero que dê tempo eu gravar as próximas aulas dos demais tópicos que ainda falta eu abordar, certo? Um abraço e até a próxima aula.